Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao Filhos do Sol. Eu sou o Júnior, para quem ainda não me conhece, e essa é a sua leitura geral, intuitiva e coletiva para as energias do mês de novembro de 2022. Por ser uma leitura geral, pegue somente aquilo que ressoar com a tua energia. E se você veio aqui porque está lidando com alguém de leão, fique à vontade para inverter os papéis e adaptar a sua história, a sua realidade. Certo? Lembrando, aqui o tarot mostra as infinitas possibilidades disponíveis para você. Quem decide o que vai fazer ou não com isso são vocês, leoninos, tá? O livre-arbítrio é de vocês e quem sabe o que planta não teme a colheita. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com outros leoninos, porque a sua interação é muito importante para o crescimento deste canal. Vamos ver a leitura então de vocês. A energia geral aqui, qual é a energia para novembro? Vamos ver para vocês aqui com o oráculo do Desperte a Sua Magia. Qual é a energia que vai abrir aqui o momento, né, de vocês para novembro de 2022. Eu peço a espiritualidade, a permissão para jogar para as pessoas do signo de Leão, novembro 2022. Leão, novembro 2022. Olha o fundo do deck. Leão, veio a lâmina do tubarão. Afaste-se dessa situação. Então é assim. Vamos ver o que o tarô vai falar aqui para vocês. Nossa, mas olha isso. A lâmina de baixo é a nostalgia. Foque no aqui e no agora. Então percebe que aqui, ó, junto com o tubarão, a gente tem uma sereia. E na nostalgia, a gente tem a mesma imagem de sereia aqui nos pensamentos, tá? Então, afaste-se dessa situação. Leão, acabei de falar para Sagitário agora. Na tabela de Hawkins, né, você pode pesquisar no YouTube, é uma tabela que ela mede em hertz a frequência da nossa vibração. E a nostalgia, ela tem uma vibração muito baixa. Ela baixa a nossa energia, ela baixa o nosso padrão vibratório. Porque a nostalgia, ela nos tira do aqui e do agora, né? Ela tira a gente desse momento. E justamente a nostalgia aqui, ela fala para você, foque no aqui e no agora. E o que veio para vocês é trevo. Libere a sua culpa. E vermelha. Perdoe. O oráculo, ele traz aqui para vocês a oportunidade, Leão, de queimar agora, no mês de novembro, toda a lembrança de dor e sofrimento, de liberar essas memórias de dor aqui, que você volta e meia traz aqui através da nostalgia. Porque a nostalgia não é aquilo que eu penso o tempo todo, é aquilo que de vez em quando eu lembro. E quando eu lembro, aquilo me fere. Aquilo fere a mim e fere ao outro. Por quê? Porque além de não conseguir perdoar aqui com a vermelha, eu também me sinto culpado. Eu sinto culpa, eu experimento culpa. E caso você ainda não saiba, eu vou te dizer agora, a culpa, Leão, ela paralisa a ação. Quem se sente culpado não faz nada em relação a isso, fica paralisado, tá? Então é hora de vocês liberarem isso. Vamos ver com o oráculo aqui então que situação é essa que você tem que se afastar, a culpa que vocês têm que liberar aqui em novembro. O que está bloqueando aqui vocês? Energias para novembro 2022. Leão, novembro 2022. Por favor, tarô. Leão, novembro 2022. Olha, ficou no fundo do deck. Olha isso.
3 de espadas com o mundo, tá? Vocês estão presos em alguma situação, seja amizade, familiar, relacionamento, trabalho, sabe? Aquela situação que você fala assim, meu Deus, isso me causa tanta dor, tanto sofrimento, isso dói tanto. Além de eu experimentar a culpa, eu não consigo liberar o perdão, porque isso ainda dói muito. O porquê que a página não vira logo? Por que isso não se encerra logo? O mundo tá aqui, ó, para encerrar isso para vocês, tá? Mas enquanto houver culpa e falta de perdão, vocês vão ficar repetindo a mesma lição até vocês conseguirem liberar isso, tá? Por favor, tarô, energias para Leão, novembro de 2022. Leão, novembro de 2022. Leão. Um corte. Rainha de Espadas. Um corte que vocês precisam fazer agora no mês de novembro. Mas o que está atrapalhando? Eu vou aceitar. O carro. Alguém tem que ir embora. Mas não sabe para onde ir. Ou não tem para onde ir. Cinco de ouros, exatamente isso. Aqui, Leão, alguém precisa fazer um corte com essa rainha de espadas, alguém precisa cortar um vínculo, cortar um laço, cortar uma relação, cortar um trabalho, cortar uma amizade, cortar um relacionamento. Alguém precisa realizar um corte aqui, mas existe, vocês estão paralisados, por quê? Porque aqui a gente tem esse arcano negativo falando assim, que é como se não existisse um caminho, né? Não existe, vocês não estão enxergando uma outra direção. O carro ele fala de direcionamento, ele fala de caminhos, de direção, de ter que escolher um caminho. E aqui vocês não conseguem escolher um caminho, é como se eu não enxergasse, não percebesse um caminho. E esse 5 de ouros aqui está me falando que eu não consigo enxergar o caminho, por quê? Porque existe o meu medo de passar necessidade, de necessidade financeira, necessidade talvez material. Realmente alguém que sente aqui que não tem um teto para morar, que não tem para onde ir. Eu vou escolher o que se eu não tenho para onde ir, se eu não tenho o que fazer. Como é que eu posso cortar alguém aqui e escolher um caminho se eu não tenho? Cara, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho pra onde morar, eu não tenho o que fazer. O que mais, por favor, tarô? Engraçado, Leão, a gente tem aqui, ó, junto com o 5 de ouros, um cavaleiro de ouros e um rei de ouros no fundo do deck. Como assim você tá me dizendo que você não tem pra onde ir? Como assim você não tem um teto? Como assim você vai ficar na rua número 0? Vamos lá. Vamos lá, aqui tá muito leve, não tô sentindo muito leve aqui, porque é o seguinte, junto com essa rainha de espadas, onde a gente tem que fazer um corte, a gente tem um 10 de espadas, ou seja, então aqui a gente teria um 11 de espadas? Não existe um 11 de espadas no tarô. Então realmente é alguma situação onde vocês não aguentam mais, onde não existe mais força, onde não existe mais nada a se fazer, a não ser fazer um corte. A não ser fazer um corte aqui, tá? Só que vocês não estão aqui, vocês não estão pensando, é como se assim, Leão, o pajem de espadas com
o carro aqui é como se eu estivesse pensando numa decisão, num caminho, num direcionamento que eu tenho que tomar, e eu estou pensando isso como uma criança, como alguém indefeso, como alguém infantilizado, né? Como alguém imaturo. Então, Leão, aqui talvez muitos de vocês aqui pode ser, né? Pode específico para alguém aí, pode ser que talvez você tem que sair da casa dos pais, né? Especificamente aqui, tendo que sair, por exemplo, da casa da mãe. Só que aí você fala assim, gente, mas eu ainda sou muito jovem, eu ainda não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho maturidade para isso, né? E aí, ao invés de você pensar como um adulto, como alguém maior de idade, como alguém responsável, né? Como alguém que já amadureceu, como alguém que já teve uma experiência aqui, o que significa o 10 de espadas? Significa 10 batalhas. Aqui é o fim do naipe de espadas, é o fim da guerra, porque depois a gente entra na corte de espadas. Então aqui é o fim do naipe de espadas, é o fim da numeração de espadas. Eu já lutei 10 batalhas, eu já tenho uma experiência de 10 batalhas, eu já tenho cicatrizes o suficiente, eu já lutei o suficiente. Deu. Só que você precisa parar de se enxergar como um menino, como uma menina, como alguém ainda imaturo, como alguém ainda jovem demais. Não estou dizendo que já passou da hora, ou né, já passou da hora talvez, mas não estou dizendo assim que você é velho, velha, né? Não é nada disso. Mas você tem que começar a se enxergar, a se perceber como um homem, como uma mulher, não mais como um menino. Porque aqui, ó, a vida está trazendo para você a escolha. O universo está dizendo assim, você tem que tomar uma decisão. Crianças, Leo, crianças não tomam decisão. Crianças não decidem nada. Crianças são incapazes de tomar qualquer tipo de decisão. Enquanto você não se enxergar como um homem, como uma mulher que já lutou em 10 guerras, imagina aqui que é você lutar em 10 guerras e você ainda não morreu. Aqui a gente pode estar falando de uma situação de relação, ou de trabalho, ou de amizade, ou de profissional, né? Que já faz 10 anos que isso vinha tentando se manter de pé, vinha tentando ter forças para continuar. Mas chegou na 10ª batalha e agora não dá mais para continuar. É hora de você se mexer. O 10 de euros é um movimento, mas aqui é o seguinte: mova-se com segurança, mova-se com certezas. E aqui a certeza não é do futuro, porque o futuro a Deus pertence, mas a certeza de onde é que você está pisando. E você consegue ter certeza de onde é que você está pisando quando você tem planejamento, estratégia, quando você planeja o seu próximo passo. O Cavaleiro de Ouros é alguém que já está em uma terra arada, já arou a terra o suficiente para poder plantar. Só que enquanto você não se enxergar como um cavaleiro, ficar se vendo aqui como um pajem, como um menino, como um valete, você não vai conseguir sair do lugar. Enquanto você não se vê como alguém capaz de se sustentar, de se cuidar sozinho, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, ainda que sozinho, como um cavaleiro, como alguém formado, como alguém que já dirige, como alguém que já tem carta, como alguém que já tem maturidade, como alguém que já tem responsabilidades, como alguém que já responde pelos seus próprios atos. Enquanto você não se vê assim, Leão, você fica paralisado mesmo. E aí você não consegue tomar porque você fala assim, não, eu não vou dar conta. Vou sair daqui pra quê? Vou sair daqui como? Eu tô assim, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais fazer nada, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei pra onde ir. Crianças não tomam decisão. Só um adulto pode tomar uma decisão. Certo, Leão? E aqui, ó, no fundo do deck, cara, a gente tem um rei de ouros dizendo assim, meu, pelo amor de Deus, você tem o dom
do empreendimento. Você tem o dom dos negócios. Um cavaleiro de ouros com um rei de ouros. Aqui é o seguinte, cara, aquilo que você plantar, aqui você é só um cavaleiro com uma moedinha. Mas a hora que você plantar isso, a hora que você começar a cultivar essa moeda, essa semente que você tem nas suas mãos, está nas suas mãos. Quando você colocar isso para o mundo, quando você colocar isso que você tem para oferecer a serviço de outras pessoas, boom, de cavaleiro você passa a ser rei. Dono do próprio negócio, dono do próprio empreendimento, dono da própria empresa, dono da própria distribuidora, dono da própria prestadora de serviços, da própria loja. São vocês aqui, leoninos, que com uma sementinha, com um passo, vocês se transformam num rei de ouros. Mas vocês precisam parar de se ver como meninos. Precisam parar de se ver como meninos. Vamos ver o que mais aqui com o oráculo. Leão, é assim, ó. Vocês estão com a moeda nas mãos. Vocês estão com o ouro ou a faca e o queijo nas mãos. Certo? É isso que vocês precisam. Vocês precisam desse movimento. Vocês precisam ir lá e plantar. Tá, o que significa ir lá e plantar? Eu vou lá, olha, eu sei fazer isso. Eu começo a oferecer o meu serviço. Eu começo a mostrar o que eu sei fazer. Eu começo a divulgar aquilo que eu sei fazer. Eu começo a plantar as sementes. As minhas sementes. Aquilo que eu tenho nas mãos. Por favor, oráculo Energias para Leão, novembro 2022. Novembro 2022, Leão. Oráculo de Delfos para Leão, por favor. Novembro 2022. Leão, novembro 2022. A lua. A verdade. Cara, é assim, ó, se você se olha no espelho e você se enxerga ainda como alguém inexperiente, alguém que não sabe nem segurar uma espada, ou seja, cara, eu não sei nem fritar um ovo, né? Então é o seguinte, tá na hora de você olhar para questões internas aí, que precisam ser trabalhadas, né? E outra coisa aqui, né? Vou trazer um pouco da constelação para vocês, porque é o seguinte, isso é, vamos falar, é um clichê, né, dentro das constelações familiares. Se você não conhece a constelação, te convido a conhecer o meu Instagram. O link tá aqui na descrição desse vídeo lá. Eu falo só sobre constelação e assim, cara, é esclarecedor como tirar o véu dos olhos, tá? Mas na constelação existe essa dinâmica. Eu não consigo me ver como adulto, como grande, quando eu me sinto maior do que os meus pais. Tá? Quando eu acho que eu sou mais inteligente, mais esperto, mais bem-sucedido, mais isso, mais aquilo. Quando eu acredito, eu sinto que eu sou maior, que eu sou melhor, que eu sei mais do que os meus pais, é assim que eu fico perante a vida. Um menino que ainda não cresceu, que ainda não entendeu nada sobre o que é ser gente grande. Toda vez que eu me sinto maior do que os meus pais, tá? Só queria trazer isso pra vocês rapidinho, por quê? Porque a gente tem a lua aqui no fundo, aqui no fundo não, veio a lua para vocês. Então são informações do seu inconsciente, né? São questões inconscientes ainda para você, que estão te paralisando, né? Que fazem com que você não escolha um caminho, não tome uma decisão, porque você acha que você ainda não tem maturidade para isso, que você ainda é muito inexperiente, que você não vai conseguir fazer tudo isso que você sonha, que você pensa, que você tem vontade. Então, isso é porque é a síndrome do Peter Pan, né? São adultos infantilizados, mas não entenda no pejorativo. Adultos infantilizados porque não aprenderam ainda a olhar para pai e mãe como grandes, como maiores. O meu pai e minha mãe são maiores do que eu. Para simplificar para você, perceba. Como eu posso querer competir com alguém que tem uma bagagem de 50 anos andando pela Terra?
eu não consigo carregar o peso ou a história de alguém que tem 50 anos. Eles são maiores, eles estão aqui há mais tempo. Eles vivem essa experiência de vida há muito mais tempo do que eu. Como eu posso achar que eu sou maior, que eu sei mais do que eles? Percebe? Toda vez que você quer reeducar os seus pais, que você quer dizer para o seu pai, para sua mãe, qual é a melhor opção para eles. Toda vez que você quiser aconselhar o seu pai, a sua mãe, você continua sendo uma criança, você não cresce. E aí você entra nessa síndrome de Peter Pan. E muitas vezes você não consegue sair de casa também por isso. Porque você precisa reconhecer que eles são maiores. Pelo simples fato de que eles vieram para essa vida primeiro do que você. Tá? Então, existem questões inconscientes aqui que estão fazendo com que vocês se vejam como imaturos ainda. Como infantil, como inexperiente, como crianças. Como jovem, adolescente. Tá, Leão? O anjo da bondade, o anjo da guarda de vocês estão... Cara, eu tô sentindo que o seu anjo da guarda, ele tá soprando no teu ouvido aquilo que você precisa fazer. A decisão que você tem que tomar. Tá te encorajando. O anjo da bondade é o nosso anjo da guarda ao nosso lado. Cuidando, protegendo, defendendo, inspirando a gente. Virou. A tranquilidade com fruto maduro no fundo do deck. Leão, significa que você não tem que se descabelar mais. Você já lutou 10 batalhas. Você pode agora simplesmente tomar a decisão que você precisa. Você tem maturidade o tempo todo. Eu falando de maturidade, me veio um fruto maduro com a tranquilidade. Só que perceba que essa tranquilidade não é alguém na rede tomando água de coco. Essa tranquilidade é alguém que está lendo. É alguém que está aprimorando o seu conhecimento. É alguém que continua expandindo a sua consciência. Só que de forma tranquila. Porque ela sabe que ela está madura o suficiente para o que vem pela frente. Leão, faça uma constelação familiar. Olhe embaixo. O despertar. Eu falei que o anjo da guarda de vocês está soprando no ouvido de vocês, mas ele não só está soprando, mas como ele está tocando uma trombeta para despertar vocês. É chegado a hora de tomar uma decisão. Existe uma passagem bíblica, eu não vou lembrar agora, mas ela fala que quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Agora que sou um homem, eu preciso tomar decisões e fazer coisas de um homem. Certo, Leão? Vamos ver, né? Já que vieram 2 anjos aqui para vocês, vamos ver então conselho final para Leão com o tarô dos arcanjos, né? Conselho para Leão, novembro de 2022. Arcanjo Azrael, lá do céu. Os seus entes queridos no céu estão bem. Deixe de lado as preocupações e sinta suas bênçãos amorosas. Não sei para quem foi, mas para quem é, vai aquecer o coração. E no fundo do deck, Arcanjo Raniel, sensibilidade, Leão. Você é extremamente sensível a energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Certo, Leão? Essa é a leitura para vocês de novembro. Lembre-se de voltar aqui semana que vem, daqui 15 dias. Pode ser que comece a fazer sentido para você mais lá na frente. Meu muito obrigado para você que ficou até aqui. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário. A sua interação é muito importante para o crescimento do canal.